Vamos para a nossa divisão de classes, crianças aqui presentes, começando com a tia Letícia. Convido os amados irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5. Vamos ler os versos iniciais, versos de 1 a 4. Atos, escrito pelo médico amado Lucas, que também escreveu o Evangelho de Lucas. Atos é a continuação do Evangelho de Lucas. Em Lucas, o autor conta o que Jesus fez na terra. E em Atos, ele conta o que Jesus fez no céu, através do seu povo, através da sua igreja. E aí, quando chega no capítulo 5, versos de 1 a 4, nós lemos o seguinte: Entretanto, certo homem, amém? Para todos acharem. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos 5, 1 a 4. Está escuro, né, hoje? Mas que o inverno que não terminou já começou. Diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve, guardou parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Verso 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Oremos. Pai amado e Pai querido, preciosa, Senhor, é a Tua palavra, Senhor, a qual nós acabamos de ler. Na verdade, temos lido durante toda esta manhã, no início do culto, na continuação e agora, Senhor, na parte da meditação propriamente dita. Pai, nós cremos que vivemos por meio da Tua palavra, somos guiados por meio dela, Senhor, somos repreendidos, somos ensinados, somos aperfeiçoados por meio da palavra do Senhor, a qual nós pedimos que agora o Senhor abençoe, através dela nos ilumine, nos encha, Senhor, de conhecimento, mas não apenas de conhecimento, também, Senhor, de gratidão, de graça, de vida, que nos torne mais e mais parecidos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, e queremos dizer que o nosso desejo, Senhor, é não continuar no erro, mas sermos transformados mais e mais segundo a Tua vontade, pois é no nome de Jesus que eu oro e já agradeço. Amém e amém. Irmãos, alguns meses atrás eu iniciei uma série de estudos sobre o famoso Credo dos Apóstolos, aquele que vocês conhecem muito bem, o qual começa dizendo: quem sabe? Credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, o meu objetivo, alguns meses atrás, ao iniciar essa série de estudos no Credo dos Apóstolos, foi comparar o que o Credo diz com o que a Bíblia diz. Então, nós pegamos frase por frase e fomos comparando as frases do Credo Apostólico com o que a Bíblia nos ensina sobre aquela frase, se o credo estava correto ou não. E aí eu lembro que nós meditamos em boa parte desse documento muito antigo, o Credo dos Apóstolos, e eu parei na frase que diz
que há de julgar os vivos e os mortos. Nós meditamos sobre isso, sobre a volta de Jesus para julgar, não mais para salvar. Ele vai voltar para julgar quem? Os vivos e os mortos. Então hoje eu quero meditar na parte que vem logo em seguida a essa. Quem sabe o que vem logo depois da frase que há de julgar os vivos e os mortos? Ninguém sabe. O que vem logo depois é: creio no Espírito Santo. Creio no Santo Espírito, ou em outras versões, no Espírito Santo. Só nessa parte hoje, tá bom? Quem aqui concorda com essa parte do credo apostólico? Quem crê no Espírito Santo? Levanta a mão. Quase todos creem no Espírito Santo, né? Quem crê no Espírito Santo, levanta a mão. Olha, melhorou. Quase todos creem. Quem crê no Espírito Santo aqui, levanta a mão. Glória a Deus, todos creem no Espírito Santo. O que você crê acerca do Espírito Santo? Quem pode dizer algo? Ele está aqui. Muito bem. Que ele é o substituto de Jesus. Jesus foi, mas enviou o seu Espírito Santo. Que ele é Deus. Ele intercede por nós. O que mais, irmão João? Glória a Deus. Irmãos, nós podemos crer em várias verdades acerca do Espírito. E aqui nesse texto que nós lemos, eu enxerguei pelo menos duas crenças. Talvez as duas mais básicas, as duas principais acerca do Espírito Santo. E eu quero meditar com você nessas duas crenças hoje. Eu quero que nós saiamos daqui entendendo o que nós cremos sobre o Espírito Santo. Certo? Em primeiro lugar, de acordo com esse texto que nós lemos, nós cremos que o Espírito Santo é um ser pessoal. O Espírito Santo não é uma coisa. O Espírito Santo não é como esse púlpito. Esse púlpito é um objeto muito útil, mas ele não tem vida. Ele não é uma pessoa. Nós cremos que o Espírito Santo é uma pessoa. Nós cremos que o Espírito Santo é um ser pessoal, que tem inteligência, que tem sentimentos, que tem vontade. Ah, pastor, mas isso é muito óbvio. É claro que o Espírito Santo é uma pessoa. É óbvio para algumas pessoas, mas não para outras. Inclusive, existe uma religião muito conhecida, que inclusive está presente aqui no nosso bairro, na qual as pessoas não acreditam que o Espírito Santo é uma pessoa. De qual religião estou falando? Está presente aqui em Pajuçara, como em vários lugares do mundo, e eles acreditam, eles não creem que o Espírito Santo é um ser vivo. Estou falando das testemunhas de Jeová. Elas haviam parado de ir visitar as casas, mas depois da pandemia eles recomeçaram. Inclusive, recentemente nós recebemos testemunhos de Jeová na nossa casa e conversamos com eles acerca da Bíblia. Recentemente também uma irmã, que já congregou aqui na nossa igreja e hoje está no sul, me mandou uma mensagem dizendo: pastor, me ajude, porque aqui eu estou rodeado de testemunhos de Jeová e eu não sei o que falar com eles, eu não sei como conversar com eles. Então eu mandei esse estudo para ela, que eu estou trazendo para vocês hoje. As testemunhas de Jeová, elas ensinam que o Espírito Santo, inclusive eles escrevem Espírito Santo com letras minúsculas. Espírito com letra minúscula, Santo também com letra minúscula. É uma força ativa de Deus. Eles dizem assim: cremos, palavras deles, que o Espírito Santo é a força ativa de Jeová. Uma força impessoal, ou seja, não tem personalidade. É como o vento, é como a eletricidade. Mas a poderosa energia
que Jeová faz emanar de si mesmo para realizar sua santa vontade. Então eles creem que Jeová não pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Eles não creem que Jeová é onipresente. Então, se o Espírito está presente em todo lugar, então o Espírito não é um ser vivo, é uma coisa, é uma força, como a eletricidade também é uma força. Aí eles dão a seguinte ilustração: é como se Jeová fosse uma usina elétrica, com um lugar fixo, dali ele não pode sair, e o Espírito Santo é a energia que a usina elétrica faz ir para todos os lugares. É como se Jeová fosse a caixa de energia lá fora, e o Espírito Santo fosse a energia que passa pelos cabos da igreja. Ele é apenas isso, uma energia, uma força que Jeová manda, mas ele não é uma pessoa em si. Está dando para entender como é que eles creem acerca do Espírito Santo? Eles dizem assim: a correta identificação do Espírito Santo deve ajustar-se a todos os textos que se referem a esse Espírito. Com tal conceito, é lógico concluir que o Espírito Santo seja a força ativa de Deus. Não é uma pessoa, mas a poderosa força que Deus faz emanar de si mesmo para realizar sua santa vontade. Essa citação eu tirei do livro Raciocínios à Base das Escrituras. Mas, irmãos, o que é que o nosso texto diz? O que é que Pedro diz para Ananias? No verso 3. Vocês sabem o contexto aqui, né? Os irmãos da igreja estavam vendendo as suas propriedades, e o dinheiro que eles arrecadavam, quem tinha muito vendia um sítio, vendia um terreno, e o dinheiro que eles arrecadavam, eles traziam para os apóstolos distribuírem com quem tinha menos, distribuírem com os mais pobres. E aí um casal, Ananias e Safira, pensou o seguinte: todo mundo está fazendo isso, nós temos que fazer também. Eles venderam o terreno. O problema deles é que eles ficaram com a parte do valor do terreno para eles e deram a entender que eles tinham vendido pelo valor restante, pelo valor que eles deram. Digamos assim, digamos que eles venderam o terreno por 10 mil. Aí eles trouxeram 5 mil e disseram: olha, nós vendemos um terreno por 5 mil. De certa forma, eles mentiram acerca do valor do terreno. Eles não eram obrigados a dar nada. Se eles não quisessem dar nada, eles não tinham dado. O erro deles foi mentir para parecer que eles estavam sendo generosos, quando na verdade eles não estavam sendo, estavam mentindo sobre o valor da venda do terreno. Eles poderiam ter dito: olha, nós vendemos por 10 mil, mas nós queremos dar apenas 5 mil. Não teria problema nenhum. O problema foi eles mentirem: olha, nós só vendemos por 5 mil. Quando na verdade era mentira, eles tinham ficado com a parte do valor do terreno. E aí Pedro diz que eles mentiram. Mas Pedro diz que eles mentiram a quem? Antes disso, no verso 3. Leia aí. No verso 3, então, Pedro diz que eles mentiram a quem? Ao Espírito Santo. Alguma vez você já mentiu para o vento? Alguma vez você já mentiu para a eletricidade? Não. Para quem é que a gente mente? Ou a gente pode mentir? Para uma pessoa. Para alguém que tem entendimento, para alguém que tem sentimento. Então não é lógico entender que o Espírito Santo é uma coisa, se Pedro diz que eles mentiram a uma coisa. Vocês mentiram à força ativa de Deus na terra. Não, vocês mentiram ao Espírito Santo. Então, nós não podemos enganar o Espírito, mas nós podemos mentir
para o Espírito Santo. Então, por causa disso, nós podemos entender que o Espírito Santo é assim, uma pessoa para quem nós podemos mentir. Podemos mentir para ele. E aí, se nós olharmos em outros textos da Bíblia, nós vamos encontrar também outras indicações de que o Espírito Santo é uma pessoa. Por exemplo, irmãos, alguns textos eu vou pedir que vocês abram para ler comigo, certo? Mas a maioria deles eu vou pedir que apenas vocês escutem o que o texto diz, porque eu já copiei, ok? Então escuta o que diz Atos 15 e 28. Atos 15 e 28 diz: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor encargo, além destas coisas essenciais. O Espírito Santo aqui é citado entre pessoas. Pedro diz: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Nós, pessoas, e o Espírito Santo também é uma pessoa. Se pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, é porque ele tem as capacidades que nós temos. Ok? Ele também possui sentimentos que somente um ser pessoal pode possuir. Olha que importante, irmãos, o Espírito Santo possui sentimentos. Efésios 4:30 diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Nós podemos entristecer o Espírito? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Mas nós podemos entristecer esse púlpito? Não. Então o Espírito Santo não é uma força, ele é um ser pessoal. Digamos, por exemplo, que você vem no seu carro e aí o GPS está te dando orientações. Aí em determinado momento ele diz: siga adiante. Mas aí você dobra na primeira rua. O que o GPS faz? Não vou mais te orientar. Estou triste com você. Estou com raiva. Vou me desligar. É isso que o GPS faz? Não, ele apenas recalcula a rota. Recalculando a rota. Ele não fica triste, ele não fica com raiva, porque ele não é uma pessoa. Ele é uma coisa, ele é um programa, ele é um GPS. Agora, se você estiver com a sua esposa no carro, ou com o seu marido, e ele der uma orientação e você não seguir, aí provavelmente vai ser o dia inteiro de raiva, de tristeza, Por quê? Porque o GPS não é uma pessoa, mas o marido ou a esposa são. Se o Espírito Santo fica triste, se nós podemos ficar tristes com o Espírito Santo, ou se o Espírito Santo pode ficar triste conosco, então é porque ele não é um GPS, ele não é um programa, ele é uma pessoa. E ele nos orienta, pastor? Sim. Ele diz: vire à direita, vire à esquerda, siga, pare. E se nós não seguimos o que ele diz, ele fica triste. Ok? Outra prova que nós temos que o Espírito Santo é uma pessoa é que ele realiza ações que somente uma pessoa pode realizar. Então lembre, irmãos, eu estou comparando aqui coisas com pessoas. E o Espírito Santo é um ser pessoal. Ele tem características, sentimentos, vontades que somente uma pessoa tem. Por exemplo, escute o que diz João 14:16. E eu rogarei ao Pai, Jesus Cristo falando, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O que é que o Espírito Santo faz aqui? De acordo com esse versículo? Consola. Ele consola, ele conforta nas nossas tristezas, nas nossas angústias, nas nossas dificuldades. O Espírito Santo nos conforta. É Ele que nos conforta, segundo Jesus. Então Jesus diz que Ele é o outro Consolador. A palavra outro aqui significa outro da mesma espécie.
Não é um outro diferente. A palavra que Jesus usou no grego é outro semelhante ao primeiro. Então olha o privilégio que nós temos. Jesus foi, mas ele disse que ia mandar outro. E esse outro que ele mandou não é inferior a ele. É com as mesmas características dele. Então o Espírito Santo é o outro que Jesus enviou para estar conosco, né? Para nos confortar, para nos consolar. Até aquele dia em que nós voltaremos a estar com Cristo. Atos 8 e 29. Então disse o Espírito Santo a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. O que o Espírito Santo faz aqui? Ele fala, ele ordena. Muitas vezes nós não escutamos, mas ele fala. Seja no coração, seja no ouvido, o Espírito Santo está falando conosco. A questão é se nós estamos seguindo ou não o que ele está dizendo. Escute também Romanos 8 e 26. Também o Espírito, semelhantemente, como disse a irmã Suiane, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O que o Espírito Santo faz aqui? Ele nos auxilia em nossa fraqueza, ele intercede por nós, ele nos ensina a orar, ele nos ajuda a orar. Amém? Então, aqui nós vemos, irmãos, primeira crença que nós podemos ter sobre o Espírito Santo é que ele é um ser pessoal. Vamos lá? Creio, repita comigo, creio que o Espírito Santo é uma pessoa. Creio que o Espírito Santo é um ser pessoal. Então ele é diferente de uma força, de um vento, de uma eletricidade. Ele tem sentimentos, ele tem propósitos, ele tem vontades. Amém? Existem muitas coisas que o Espírito Santo faz e eu tirei muitas, porque senão ia ficar muito extenso, mas ele convence. Lá em João 16 e 8, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que nos convence que nós somos pecadores? É o Espírito Santo usando a nossa consciência. E ele nos faz cair em convicção de pecado. É ele quem faz isso, né? Como é que o ser humano, pecador, vai se arrepender dos próprios pecados? O Espírito Santo está ajudando ele a se converter do pecado para Deus. Reflexão. Como temos tratado o Espírito Santo? Nós temos pensado nele como um ser vivo, que nos ouve, que nos guia, que tem desejos, que tem alvos, que tem propósitos, que se entristece com os nossos pecados? Ou será que nós temos tratado o Espírito Santo apenas como uma força impessoal? Infelizmente, a nossa tendência é passar a tratar o Espírito Santo como uma coisa e deixar no canto, né? Esquecendo que ele é uma pessoa que vive dentro de cada um de nós. Primeira crença sobre o Espírito Santo que nós podemos entender aqui de Atos 5 é, portanto, que ele é um ser pessoal. Vamos para a nossa segunda e última crença sobre ele. Cremos que o Espírito Santo é um ser divino. Ele é uma pessoa? É. Mas que tipo de pessoa ele é? Ele é uma pessoa falha, pecadora? Ele é uma pessoa limitada? Não. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. Dizemos que ele é a terceira pessoa da Trindade, mas ele é tão Deus quanto o Pai e quanto o Filho. Pois não? Efésios 6, 10, até o Cruz vem falar bastante sobre o Espírito. E também sobre as hostes espirituais da maldade. Né? Os seus pais classificam hoje só o Espírito Santo. Sim. Mas existe também o outro Espírito. Sim. O Espírito da maldade também pode habitar no Senhor. Sim. Ele pode possuir
o ser humano, né? Os espíritos do mal. Então aqui nós temos que fazer uma distinção entre o Espírito Santo e os espíritos das trevas. E uma das distinções é que os espíritos das trevas são pessoas, sim, mas eles não são pessoas divinas. Ok? Diabo é uma pessoa? É. Ele é um ser pessoal. Ele não é uma coisa. Ele é um ser vivo. Mas ele não é Deus. O Espírito Santo é o único Espírito que é Deus. O Espírito Santo de Deus. E onde é que nós entendemos isso, pastor? Aqui em Atos 5. Olha o verso 4. Atos 5, 4. Então, no verso 3 diz: então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses? Oi. Oi. Verso 3 então, Atos 5 e 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Verso 4: conservando, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. No verso 3, Pedro diz que Ananias mentiu a quem? No verso 3, ao Espírito Santo. No verso 4, a Deus. Fazendo as contas, Pedro está chamando o Espírito Santo de quê? De Deus. Se no momento ele diz: Ananias, você mentiu ao Espírito Santo. Aí na conversa, Ananias, você mentiu a Deus. O que ele está dizendo? O Espírito Santo é Deus. No próprio texto nós encontramos duas características. Obrigado. Nós encontramos duas características do Espírito Santo. Ele é uma pessoa a quem nós podemos mentir. Não devemos, mas podemos. E ele é Deus. Ele é o próprio Deus. Isso é muito parecido. Agora eu vou pedir que você abra lá em 3 textos de Corinto. Primeiro texto é 1 Coríntios 3. Abra comigo lá. 1 Coríntios 3. Versos 16 e 17. Alguém lê para mim? 1 Coríntios 3, 16 e 17. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus de vocês é sagrado. Tudo bem, eles chamam a igreja de um santuário, um templo de Deus. Aí na frase seguinte ele diz que quem habita nesse templo? O Espírito Santo. Ou seja, se nós somos santuário de Deus, e se quem habita em nós é o Espírito Santo, então ele está chamando o Espírito Santo de quê? De Deus. Segundo 1 Coríntios ainda, capítulo 6, verso 19. Uma vez a irmã disse, irmã de outra igreja: pastor, eu queria muito que você desse uns estudos sobre essa religião, porque quando eles chegam na minha casa eu me escondo, eu fico com medo deles. E é uma crente antiga, viu? Minha irmã, vamos estudar sobre como nós podemos conversar com essas pessoas sobre a palavra de Deus. Então nós não devemos ter medo quando eles chegarem na nossa porta, pelo contrário, abrir e falar sobre a Bíblia com eles.
1 Coríntios 6 e 19, quem lê? Opa, peraí. Em 1 Coríntios 3, Paulo diz que nós somos santuário de Deus. Aqui diz que nós somos santuário do Espírito Santo. Só não vê quem não? Paulo está dizendo que o Espírito Santo é Deus. 2 Coríntios 6 e 16. Outro irmão. Segunda Coríntios 6 e 16. Lembre que nós estamos na escola. A escola é para participar, é para aprender mesmo, viu? Estamos aqui para aprender. Pode. Glória a Deus. Então aqui diz que nós somos santuário do Deus vivente. Lá em 1 Coríntios 3 nós somos santuário de Deus. E em 1 Coríntios 6 e 19 nós somos santuário do Espírito Santo. Juntando tudo, o Espírito Santo é Deus vivente, habitando em nós. Pois não? A gente vê também em Mateus 12, tem dois que o Espírito Santo tem a mesma importância do Deus. Voltando, eu vos digo, todo pecado de blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século. Acontece algo muito lindo, Suiane, com as pessoas da Trindade. Cada pessoa da Trindade vai, de certa forma, promover a outra. O Pai está sempre falando do Filho. Na Bíblia é assim. Por exemplo, no batismo de Jesus: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. O Pai está sempre falando do Filho. O Filho está sempre falando do Pai. E daí, do Espírito. Defendendo o Pai, defendendo o Espírito. E o Espírito está sempre nos convencendo do Filho. Olhem para o Filho. Amem o Filho. Confiem em Jesus Cristo. Então nós vemos que as pessoas da Trindade estão sempre promovendo a outra pessoa. Por quê? Porque é um Deus só. Não dá para a gente entender isso. 3 em 1, né? Mas é como a Bíblia nos ensina. Só existe um Deus, mas existem 3 pessoas que são Deus, o mesmo Deus. É como um triângulo. Nós temos 3 ângulos, mas é uma forma geométrica só. É um triângulo. Então, Agostinho diz que um ser humano tentar entender a Trindade é como você pegar uma concha e tentar colocar dentro da concha toda a água do mar. Impossível. A grandiosidade de Deus não cabe na mente humana. Nós só temos que crer no que a palavra de Deus nos ensina. É verdade. Eles passaram aí na estante, viu? Cuidado. Não é de Cristo.
esse tal não é Deus. Não é dele. Se não tiver o Espírito nem de Cristo, não se converteu ainda. Porque todo crente tem o Espírito Santo dentro de si. Na verdade, um dos motivos por que eles creem que o Espírito Santo é uma coisa, é porque ele é comparado a coisas. Por exemplo, o Espírito Santo é comparado à água. O Espírito Santo é comparado ao vento. O Espírito Santo é comparado ao óleo. O óleo não é uma pessoa. O vento não é uma pessoa. A água não é uma pessoa. Por isso eles acreditam nisso. Só que Jesus também é comparado, Deus também é comparado a uma rocha. E Jeová não é uma rocha, né? Ele é comparado a um leão, e ele não é um leão. Então, não é porque ele é comparado a alguém que ele é aquilo ao que ele é comparado. Ele tem uma característica daquilo, mas ele não é aquilo ao qual ele é comparado. Mas nós temos que entender o que é uma comparação, né? É uma característica daquilo que pertence a nós. Não é que nós somos o sal. Jesus diz, eu sou a porta. Aí ele é assim, com essa forma geométrica. Não, é porque ele é a entrada para o céu. Ele não é uma porta que você bate nela, né, de madeira, de ferro. É uma simbologia, é uma comparação com algo que a porta tem, que ele também tem. Ok? Então o Espírito Santo é Deus. Ele possui características de Deus, características que só Deus tem. Escute alguns versículos, aí vocês vão me dizer qual característica desse versículo é divina. Hebreus 9:14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Qual característica divina o autor de Hebreus diz que o Espírito Santo tem aqui? Alguém percebeu? Ele é o Espírito eterno. Só Deus é eterno. Não tem começo nem fim. Salmo 139, 7 a 9. Qual é a característica do Espírito Santo aqui que mostra que ele é Deus? Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Qual é a característica do Espírito Santo aqui que mostra que ele é Deus? Onipresença. Não tem para onde fugir. Você pode se esconder dos homens, mas do Espírito Santo ninguém se esconde, porque ele está em todos os lugares. Isaías 40, 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que ele desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? A resposta aqui é ninguém. Ninguém ensinou o Espírito Santo. Por quê? O que é que o Espírito Santo é? Onisciente. Ele sabe todas as coisas. É por isso que não somos nós que ensinamos o Espírito.
é o Espírito que nos ensina. Se nós quisermos ser ensinados por Ele, Ele tem muita coisa para nos ensinar. A gente morre e não aprende tudo que o Espírito Santo quer ensinar, né? Além disso, o Espírito Santo realiza obras que só Deus pode realizar. A Bíblia mostra isso. Por exemplo, Ele cria. Criar é uma obra de Deus. Jó 33:4, Salmo 104:30. Ele revela profecias. Ezequiel 2:2. Ele inspirou pessoas a escreverem a palavra. 2 Pedro 1:21. Ele convence, como disse a irmã Sandra, João 16:8-11. Ele regenera. Irmãos, quem nos regenera é o Espírito Santo. Quem nos faz nascer de novo. João 1:12, João 3:3-6. Ele nos batiza no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12:12. Ele habita em nós. João 14:16-17. Inclusive, a habitação do Espírito Santo no Novo Testamento é diferente do Antigo. No Antigo Testamento, o Espírito vinha sobre alguém, ele realizava uma obra e o Espírito saía dele. Por exemplo, Saul. Quando Saul foi governar, o Espírito Santo entrou nele. Quando Saul desobedeceu, o Espírito Santo saiu dele e foi para Davi. Então ele vinha sobre algumas pessoas temporariamente. Mas o que foi que Jesus disse? Que agora ele vai habitar para sempre dentro de vocês, né? Então, enquanto nós formos crentes, o Espírito Santo habita dentro de nós. Não é como no Antigo Testamento. Fez uma obra, ele sai. Construiu o templo, ele ia, depois saía. Não, hoje ele está para sempre conosco. Claro, se nós estivermos confiando em Cristo como nosso Senhor e Salvador. Ele liberta do pecado. Romanos 8:2. Ele guia. João 16:13-14. Romanos 8:14. Ele capacita. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. O aniversário da igreja está chegando e vamos falar sobre isso. Ele transforma, 2 Coríntios 13:18, Gálatas 5:22-23, que a Rafa leu no início. Ele possibilita comunhão com Deus, Efésios 5:18-20. Ele vivificará os nossos corpos. É o Espírito Santo que vai nos ressuscitar, como ele ressuscitou Jesus Cristo. Romanos 8:11-23. Ele distribui dons. Além disso, irmãos, ele é frequentemente citado entre as pessoas da Trindade. Se ele não fosse Deus como Pai e como Filho, por que Paulo citaria o Pai, o Filho e o Espírito juntos? Se só houvesse o Pai, e o Filho, mas não tem o Pai, o Filho e o Espírito. Por exemplo, 1 Coríntios 12:4-6, escutem. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em nós. Deus aqui é Deus Pai, o Senhor é Deus Filho e Paulo cita o Espírito. Todo culto eu cito a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. Os três são citados juntos. Se o Espírito Santo não fosse Deus, para que citá-lo ao lado do Pai e do Filho? Não é isso? 1 Pedro 1:2. Eleitos, nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Para concluir, outra prova de que o Espírito Santo é Deus, textos do Antigo Testamento que se referem a Jeová são aplicados no Novo Testamento ao Espírito Santo. Então, textos do Antigo, no qual Deus está falando, no Novo é o Espírito que está falando, que mostra que Deus e o Espírito são o mesmo ser. Por exemplo, Atos 6:8-10. Depois disto ouvi a voz do Senhor,
Jeová, viu? Que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele quem? Deus: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Paulo, pregando em Roma, preso, ele diz, em Atos 28, 25 a 27, as mesmas palavras de Isaías 6, 8 a 10. Também lá em Êxodo 16 e 7 diz: e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Lá em Hebreus 3, 7 a 10, quem está falando é o Espírito Santo. Ok? Concluindo então, irmãos, podemos crer que o Espírito Santo é um ser pessoal, que tem sentimentos, que tem pensamentos, que tem vontades. E o Espírito Santo é um ser divino. Ele não é uma pessoa qualquer. Ele não é um espírito mau, pecador, falho. Ele é o próprio Espírito Santo de Deus. Nós chamamos de terceira pessoa da Trindade, mas temos que entender que a terceira pessoa é tão divina como a primeira e a segunda. Amém? Bom, João. Nós somos alma e espírito. Sim. Porque a palavra de Deus diz que não tema os homens, mas tema a Deus, que Ele pode tirar minha vida e me lançar no inferno. Certo. Tem alma e espírito. Antes de a alma tem algum espírito. Ok. Só lembrando, Júnior, que nós não estamos falando aqui sobre o espírito humano, mas sim sobre o Espírito de Deus, que é um espírito à parte do meu espírito, do seu, do diabo, que é um espírito também. Existem vários espíritos no mundo, mas só existe um Espírito de Deus, o Espírito Santo, que é uma pessoa e faz parte da Trindade. Você entendeu isso, né? Agora, falando sobre o nosso espírito, qual a relação entre o espírito e a alma? É isso? Ok. Existem dois entendimentos, Júnior, sobre o que o ser humano tem. São os dicotomistas e os tricotomistas. Dois. Então, algumas pessoas entendem que o ser humano é formado por duas partes: corpo, parte material, e parte imaterial. Então eles vão dizer que alma e espírito é a mesma coisa, certo? São os dicotomistas. Já outras pessoas creem que nós somos tricotomistas. Três. Nós temos corpo, alma e espírito. Qual dos dois está certo? Eu não sei. Irmãos, aí é um debate que é interessante, mas assim, eu acredito que nós somos tri. Por quê? Porque Paulo vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Então são duas coisas, Júnior, que estão muito próximas ali. São muito parecidas, mas ao mesmo tempo tem uma diferençazinha entre elas. Mas é difícil entender qual é a diferença entre alma e espírito, porque às vezes vai dizer que Jesus se entristeceu em sua alma, aí outra vez vai falar do seu espírito. Então são duas coisas muito parecidas, mas eu creio que diferentes entre elas. Deu para entender? É bom a gente entender quais são as posições. Eu sempre gosto de dizer, irmãos, quais as posições que existem e qual aquela que eu acredito. Eu creio que é mais honesto assim. Eu creio que o ser humano é tricotomista. Ele tem três partes aí. Tem o físico, que vai se acabar mesmo, a cada dia se acaba mais, né?
Não tem produto de limpeza, de beleza que dê jeito. Vai que chegou a triglicerídeos. Lembra do tri, né? 70 o Brasil foi tri, não foi? Mas hoje já tem gente se iludindo achando que vai ser hexa, ou é mais? Um desses aí. Hexa. Inclusive, vai começar no dia do aniversário da igreja. Né? O Brasil joga no dia do primeiro culto da igreja, só que é à tarde. Né? Já vai estar todo mundo em casa. Aí, à noite, quinta-feira, vem para o culto. Amém? Irmãos, encerramos aqui então o nosso estudo sobre o Espírito Santo. E o incentivo, sempre que eu medito sobre isso, que eu ensino sobre isso, eu peço perdão a Deus, porque quando a gente para pensar, irmãos, que nós somos o santuário de Deus, uma pessoa divina habita dentro de nós. Rapaz, nós não temos tratado o Espírito Santo como ele merece. Inclusive, um autor americano escreveu alguns meses atrás, alguns anos, um livro que eu não li ainda, mas eu achei muito interessante o título. Fala sobre o Espírito Santo, e o título é O Deus Esquecido. Porque muitas vezes o Espírito Santo é o Deus esquecido, né? Nós falamos muito no Pai, nós falamos muito no Espírito, ou no Filho, mas nós esquecemos o Espírito. E é quem habita dentro de nós, é o Espírito Santo. Às vezes nós vamos fazer as coisas e não paramos para ouvir o Espírito dentro de nós. Ou às vezes Ele nos diz para fazer algo e nós nos rebelamos. Não, vou fazer não, somos rebeldes mesmo. E aí Ele se entristece conosco. Paulo vai dizer, não apagueis o Espírito. Por quê? Porque Ele é um fogo dentro de nós. E como é que nós apagamos o Espírito? É Ele querendo nos guiar e nós rejeitamos, nós dizemos não. E aí Ele vai se apagando, até que vai ter uma hora que Ele vai se extinguir na nossa vida. Que assim não seja, né? Que possamos meditar sobre isso, não apenas para conversarmos com os outros, provar, olha, Ele é uma pessoa, Ele é Deus, mas que possamos tratá-lo melhor, com mais reverência, com mais submissão, com mais amor. Amém? Vamos ficar de pé. Então que hoje decidamos começar a tratar o Espírito Santo como Ele é, o Deus vivo que mora dentro de nós. Que privilégio, Deus! Nós temos o Deus vivo morando dentro de nós, para nos confortar, para nos guiar, para nos fortalecer. Pai amado e Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia nas nossas vidas. Eu peço perdão, Senhor, por ser tão falho, tão pecador, e muitas vezes, Senhor, acabo agindo sem nem ouvir a voz do Espírito. Como o próprio texto de Apocalipse diz, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ó Senhor, o Espírito quer falar às igrejas, o Espírito quer guiar as igrejas, mas muitas vezes, Senhor, nós não estamos ouvindo, ou nós não queremos ouvir, Pai, nos perdoa. Nós queremos recomeçar hoje um relacionamento com o Senhor, através do Espírito que habita dentro de cada um de nós. Pai, que não seja as obras da carne se evidenciando em nós, mas que seja o fruto do Espírito sendo gerado em nós, Pai, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, Pai, porque é assim que nós mostramos que é o Espírito que está agindo em nós, é quando o fruto do Espírito está sendo gerado em nós, sendo demonstrado através das nossas vidas. Pai, que esta igreja seja uma igreja que ouve a voz do Teu Espírito Santo, que é guiada pelo Teu Espírito Santo, porque nós cremos que Jesus foi, mas Ele enviou outro Consolador, e esse outro Consolador não tem outra missão, senão nos guiar segundo a vontade do Filho, a vontade de Cristo, que é a vontade do Pai, que é a vontade de Deus para cada um de nós. Muito obrigado, dirige-nos neste dia, abençoa-nos, fortalece-nos mais e mais, e nos traz à noite, Senhor, com o coração cheio de Espírito, para continuar Te adorando, em nome de Jesus Cristo. Eu desejo que a graça do Senhor, que o amor do Pai, e como vimos hoje, que a comunhão do Espírito
permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós.